Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Quadros por Segundo. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje a gente vai falar sobre Jurassic World Dominion, o novo filme aí da franquia dos dinossauros que todo mundo ama, todo mundo conhece. Eu vou falar tudo sobre essa nova produção, o que é que eu achei do filme, do roteiro, das escolhas técnicas e artísticas. Então fica aí, aguarda aí, vamos daqui a pouco começar o conteúdo. Porque antes, pessoal, eu queria pedir encarecidamente para você curtir esse vídeo, comentar aqui o que é que você achou de Jurassic World Dominion, compartilhar esse conteúdo em todas as suas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp, que eu sei que você tem grupinhos aí que gosta de falar sobre cinema. E também não deixa de se inscrever no canal 4 por segundo, porque sempre vai ter conteúdo legal para você ver, para você poder analisar cinema, para você poder pensar cinema. Vamos criar essa comunidade legal aqui. E além de se inscrever, também vou pedir para você assinar o sininho aí do lado. É só clicar aí no sininho que você vai receber todas as notificações aqui do canal. Então é isso. Recados dados, vamos pro vídeo. Eu vou começar, pessoal, falando aqui sobre o primeiro filme, o Jurassic Park. Filme lançado lá pelo Steven Spielberg em 1993. Eu acho um filme fabuloso, um filme incrível. Eu vi ele pela primeira vez, por incrível que pareça, em 2018. Um relançamento que teve, acho que mundialmente. Teve aqui em Fortaleza também, que é a cidade onde eu moro. E eu pude ver o filme com alguns amigos meus cineclubistas. E foi uma experiência sensacional ver esse filme no cinema. Ele continua muito atual, muito embora a gente possa perceber aí que alguns efeitos tenham ficado um pouquinho datados. Mas de forma geral, a forma como o Steven Spielberg construiu esse filme é super chocante, assim. Você se sente dentro daquela grandiosidade que os personagens principais estão passando ali. De ver dinossauros pela primeira vez. Isso é incrível. Não só isso, mas o Jurassic Park também é um filme muito bom de suspense. E também tem um pouquinho de terror ali no meio. É um filme que eu acho que ele consegue equilibrar tudo isso muito bem. Equilibrar uma aura de aventura, uma aura de suspense e uma aura também de terror, criando uma obra cinematográfica única até hoje. Agora vamos começar a falar de fato desse filme. É a conclusão da nova trilogia de Jurassic World. Né, a segunda trilogia aí, juntando a Jurassic Park e Jurassic World também. E eu posso falar aqui, sem sombra de dúvida, que esse é o pior filme da franquia. Não me entendam mal, pessoal, eu adoro Jurassic Park. Eu gosto, inclusive, razoavelmente do primeiro Jurassic World. Do segundo filme eu gosto bastante. Mas esse filme aqui tinha uma premissa muito legal, que é: agora os dinossauros eles estão soltos no mundo, estão convivendo junto com os seres humanos. No que será que isso vai dar? Será que vai ter muitos conflitos? Será que os dinossauros vão ficar muito na deles? O que será que poderia acontecer nessa situação? Bom, e conversando com um amigo meu, o Dom Florentino, a gente chegou a uma conclusão, né, como fãs da saga, que sim, os dinossauros eles teriam muitos conflitos com os seres humanos e poderia gerar qualquer coisa, poderia gerar uma super guerra, poderia gerar momentos de conflito muito legais dentro de um filme, conflitos armados contra esses dinossauros, eles de alguma forma tendo um embate muito violento, o que poderia, inclusive, levar esses animais a uma nova extinção, por exemplo, ou mesmo seres humanos. Porém, o filme, apesar de ter uma premissa legal, essa premissa que faz a gente viajar em todas as ideias, em todas as galáxias de possibilidades que podem acontecer, ele simplesmente não aborda isso com a mínima competência possível. E a explicação, pessoal, é muito clara. O roteiro desse filme é uma bagunça completa. Ele não consegue nem sequer desenvolver personagens, nem sequer desenvolver situações para a trama e é completamente perdido na temática. Apesar de haver algumas questões que são debatidas no filme, o roteiro não faz isso da maneira mais competente. E vamos começar, pessoal, pela questão mais primordial de qualquer roteiro cinematográfico: os seus personagens. Como eu falei anteriormente, o filme ele tem uma incapacidade crônica de desenvolver qualquer personagem. E aí eu falo desenvolver no sentido amplo. Ele te apresenta os personagens ou te reapresenta alguns deles que você já viu nos filmes anteriores, mas ele falha em dar uma motivação básica para esses personagens, em fazer com que essa jornada deles tenha um sentido maior para esses próprios personagens e também para o espectador. Ele falha em te envolver com esses personagens. Explicando com um pouco mais de desenvoltura, um personagem, pessoal, é como se fosse uma tela em branco. Você começa a desenhar esse personagem e aí você começa a conferir cor para esse personagem, você começa a conferir traços para esse personagem,
personalidades diferentes para cada um desses personagens do filme. E dentro disso, você começa a construir as motivações que vão fazer os personagens agir para o filme poder andar, para o filme poder ter conflitos, para o filme poder ter um arco de personagem, ou seja, o personagem vai do ponto A até o ponto B e nessa trajetória ele vai se modificando, ele vai mudando, ele vai crescendo como personagem ou vai decaindo como personagem também, é uma possibilidade. As características desses personagens estereotípicas a gente já sabe porque a gente já viu nos filmes anteriores. O personagem do Chris Pratt, por exemplo, ele é um ex-militar que tem uma relação muito próxima com os dinossauros e com os animais de forma geral, né? Ele consegue estabelecer uma conexão emocional com esses animais e consegue meio que se comunicar, entre aspas, com eles. Porém, ele tem um estereótipo meio clássico de herói de ação, né? Como vocês já estão acostumados. Até a maneira como ele se traja lembra muito Indiana Jones. Já a personagem da Bryce Dallas Howard, ela é uma personagem que no primeiro Jurassic World era tratada como uma cientista, né? Alguém ali que estava dentro desse sistema do parque tentando fazer as coisas funcionarem economicamente ali, mas sem se preocupar muito com a moral, com a ética daquilo que ela estava fazendo. Depois que o filme foi se desenvolvendo, a gente percebe que ela tem uma mudança de comportamento. Ela começa a querer ser mais engajada politicamente, ecologicamente, tentando salvar esses animais da caça predatória, que é um tema característico dessa nova fase da franquia Jurassic World. O roteiro poderia fazer uma coisa muito básica, que é pegar esses dois personagens, colocar eles dentro da sua zona de conforto, por assim dizer, né? Dentro do que a personalidade deles abarca e tentar traçar daí uma motivação para que eles ajam e para que eles entrem dentro do filme. Só que o que acontece? O roteiro simplesmente pega a coisa mais genérica possível. Agora nós temos uma filha e nós temos que salvá-la de todo o mal. Ou nós temos que conseguir trazê-la de volta para casa. É uma coisa assim totalmente genérica, é uma coisa totalmente rasteira, não tem nenhum desenvolvimento a mais além disso. E se o filme pelo menos tivesse construído uma boa relação entre esses dois personagens e essa personagem menor, né, essa personagem adolescente, que é a Maisie, que é um clone geneticamente modificado que a gente conhece lá no segundo filme, no Jurassic World 2, se houvesse essa construção melhor desse núcleo familiar, talvez desse pra gente comprar. Talvez a gente realmente sentisse algo por eles e pela menina. Mas isso não acontece em nenhum momento desse filme. Nenhum momento. Então, basicamente, nós temos dois personagens muito mal trabalhados, procurando a filha deles, que a gente realmente não se importa nem com a menina e nem com eles dois. E assim vocês conseguem entender o meu sentimento durante todo o filme. Esses seres humanos desse filme, não vale a pena você torcer por eles. Simplesmente porque todos eles são mal escritos. Então, como diabos eu vou sentir alguma coisa por esses personagens? Como diabos eu vou me sentir triste por esses personagens? Como diabos eu vou me sentir tenso pelas situações com que esses personagens estão vivendo? Eu simplesmente não me importo absolutamente nada com eles. Falando com um pouco mais de detalhes sobre essas falhas de roteiro, a gente tem também uma outra questão que é muito desagradável no filme inteiro. Existe um tema aqui, como eu falei lá anteriormente, tem alguns temas que eles têm uma boa vontade de tentar construir, de tentar te mostrar, olha, a gente está falando sobre isso aqui. Olha só que interessante como a gente está tentando se engajar em um tema característico da franquia, né? Eles tentam fazer isso. Então tem um tema aqui que é o tema da genética. Como o avanço da genética é perigoso em quebrar a homeostase entre humanidade e natureza. Ou seja, quebrar o equilíbrio entre humanidade e natureza e gerar um conflito entre esses dois entes. A gente pode literalmente destruir a natureza com todos esses avanços tecnológicos que a gente faz. A gente deveria fazer isso? Essa é uma questão importante. O filme adressa esse tema trazendo corporações. Essas corporações que fazem esses avanços tecnológicos, na verdade, a gente sabe o que elas querem. Poder, dinheiro. E aqui em Jurassic World a gente vai ter uma corporação que vai lidar com essa questão da genética, desses avanços científicos, para benefício próprio. Então a gente vai ter, por exemplo, o vilão, que parece muito uma cópia do Steve Jobs, mas é um vilão meio atabalhoado, se é que assim eu posso defini-lo. É um cara que faz várias caretas,
Ele vai falar uma coisa, ele fala, ele se arrepende de falar no meio da frase. Ele tem motivações lá no início do filme, que quando chega na metade do filme ele simplesmente desiste de fazer algumas coisas que ele estava fazendo antes. Então o personagem, esse líder dessa grande corporação, que é totalmente confuso, ele não faz sentido nenhum na maioria das vezes. Quando você acha que o filme está construindo legalzinho ele, de forma que dê pra gente entender, que seja didático e tudo mais, e que a gente consiga sentir uma certa ameaça por ele, o filme desfaz isso em cenas seguintes, por exemplo. A impressão que eu tenho é que esse personagem é um vilão ruim de, vamos supor, um filme do 007. Então que eu posso definir esse cara, esse vilão, como um ser totalmente unidimensional. E ainda é pouco para definir o que ele é. E toda essa questão científica nos leva a Maisie, né? Que é a garota geneticamente modificada, o clone geneticamente modificado, que acabou se tornando, entre aspas, filha do Chris Pratt e da Bryce Dallas Howard, né, os personagens desses dois atores. E aqui, pessoal, talvez a gente tenha a melhor motivação do filme. Só que isso não significa dizer que é uma motivação boa ainda assim. É a melhor do filme, é a melhor motivação das motivações ruins. Mas mesmo assim ela é apresentada de uma maneira bem merda. Porque aqui a personagem, ela tá na sua adolescência, ela tem aquele sentimento de sair pro mundo, de ter liberdade, poder fazer as coisas que ela quer, ao mesmo tempo que ela tem uma vontade de entender o que ela é de fato, né? O que fez com que ela fosse de fato criada, né? Como um clone de outra pessoa. O grande problema é que a personagem, ela simplesmente não tem carisma, não tem uma personalidade muito forte, ela é a definição de qualquer adolescente barra pré-adolescente que a gente vê por aí, né? Não existe algo que você fale, olha, a Maisie é desse jeito, a Maisie ela tem uma personalidade X, a Maisie ela se veste de tal forma. Não, ela é simplesmente uma adolescente genérica. E a motivação da personagem de querer entender mais sobre si mesma, sobre a sua criação, é feita de uma forma simplesmente sem criatividade. O roteiro simplesmente joga essa informação para a personagem, de uma maneira bem preguiçosa, diga-se de passagem, e ela subitamente consegue entender por que ela foi criada, quais as motivações por trás. Muito embora o filme consiga construir um arco mínimo de personagem, ele não constrói, digamos assim, com aquele sabor delicioso que um filme bem escrito faria. Então o que a gente tem é basicamente uma personagem que foi escrita de forma ruim, desde a sua concepção, lá no segundo filme, inclusive, até mesmo o seu trabalho, o seu desenvolvimento mais interno, todas as questões relacionadas à sua personalidade e às suas motivações. É tudo jogado no lixo de uma forma extraordinária. Acaba que o personagem que deveria ser o coração de Jurassic World Dominion, que está no centro do tema mais importante, se não mais importante, um dos mais importantes do filme, a questão da genética, a questão da gente ter responsabilidade como ser humano em relação às nossas conquistas científicas, o personagem que está no centro disso, ele simplesmente não funciona. Então, o coração do filme, que é a Maisie, basicamente resume o resto do filme. É sem sabor, é sem graça. Além disso, o filme ele tem outros problemas de construção básica de trama, pessoal. Como eu falei pra vocês, tem outros personagens, além dos personagens principais, que sofrem com a questão das motivações. Tem uma personagem específica aqui que ela acaba ajudando os heróis em determinado momento do filme de forma super conveniente. O filme é cheio de conveniências o tempo todo de roteiro. Personagens que vão ajudar os nossos protagonistas, os nossos heróis, dentro de um ambiente que deveria ser um ambiente mais hostil, mas simplesmente o roteiro facilita absolutamente tudo para eles nos momentos-chave da narrativa, fazendo a história progredir. Então, ao invés da gente ter uma trama que, de fato, ela decorre de algo natural, a gente está assistindo e as coisas se desenrolam de uma maneira potente, de uma maneira interessante, não. A trama ela está simplesmente sempre sendo artificial, ou seja, você consegue sentir a interferência dos roteiristas o tempo inteiro. O outro tema que o filme também tenta abordar é a questão do tráfico de animais. A crítica, pessoal, ela é muito válida. Eu acho que é uma crítica que a franquia Jurassic World /Park, ela traz muito bem, de forma geral, né? Não vou dizer que especificamente nesse filme funciona, mas é uma crítica válida que a gente consegue compreender, né? A gente tem que tratar bem os animais e tem que tentar manter o equilíbrio entre humanidade, entre o que a gente faz como sociedade
e entre os animais que podem, por exemplo, entrar em extinção, né, que podem ter esse perigo de entrar em extinção, e que a gente pode simplesmente entrar dentro do ecossistema deles, fazer uma caça predatória e tudo isso, né? Então, com certeza, a crítica é muito válida. Porém, o filme, quando ele vai fazer isso, ele acaba colocando elementos muito ridículos no miolo, digamos assim, da crítica. Como assim? A gente tem uma cena que se passa, eu acredito que no Oriente Médio ali. Tem vários dinossauros sendo traficados nessa cena, traficantes e tal, e dinossauros geneticamente modificados para atacar o oponente. E tudo isso é feito de uma maneira tão galhofa, tão bizarra, tão absurda, que simplesmente a crítica ela se esvai com tudo isso. O filme ele tenta, ao mesmo tempo que ele tenta ser crítico, ele tenta ser um entretenimento, né? Agora, você tem que saber fazer um entretenimento de forma crítica, mas também de forma inteligente, né? Quando você quer abordar um tema tão específico e tão espinhoso também, para que você faça a audiência entender o que você está falando, você tem que construir a sua história de forma inteligente. E convenhamos, né, pessoal? Você colocar um monte de elemento bizarro em cena e fazer umas cenas de ação completamente genéricas, a lá Jason Bourne, só que muito pior, para tentar ser um filme de ação, mas ao mesmo tempo fazer uma crítica pertinente, não funciona, né? Você acaba desviando demais o foco e a crítica simplesmente se esvai. Outro ponto que eu já levantei aqui, mas eu vou ter que bater um pouquinho além nele, é como o filme ele simplesmente deixa uma premissa morrer de uma forma estranha, né? Uma boa premissa. Se você tem dinossauros vivendo no mundo real, você tem uma desculpa perfeita para colocar eles em um ambiente urbano, para ter umas tretas absurdas entre seres humanos e animais, e bicho matando gente, e a putaria acontecendo, tudo isso aí. Porém, o filme ele opta por repetir a fórmula dos filmes anteriores e acaba, entre aspas, criando um outro parque jurássico, né? Um outro Jurassic Park, só que extraoficial, obviamente. Então a gente tem praticamente a mesma dinâmica dos filmes anteriores. Animais em ambiente natural, né? Entre aspas. Com os seres humanos ali que entram nesse ambiente, e aí tem uma tretinha entre eles, e vai acontecer uma coisa bem específica no final, que vai acabar salvando eles, e eles vão ficar felizes para sempre, digamos assim. É exatamente a mesma coisa que acontece em quase todos os outros Jurassics. Eu acho que com exceção do Jurassic World 2, que ele acaba num tom assim mais sombrio, digamos assim, né? A gente fica na expectativa de ver esse filme aqui. Só que quando a gente chega aqui nesse filme, a expectativa é simplesmente obliterada. E agora indo pro lance da nostalgia, né, pessoal? Que é o que todo mundo em Hollywood está fazendo hoje em dia. Todo mundo. A gente tem de volta 3 personagens clássicos lá da trilogia anterior, né? A personagem da Laura Dern, a personagem do Sam Neill e o personagem do Jeff Goldblum, que na minha opinião é o mais legal de todos, facilmente. E assim, eu vou confessar pra vocês que vê-los talvez tenha sido a melhor experiência que eu tive dentro desse filme. Porque eu tenho uma lembrança muito vívida desses personagens, até porque eu vi esse filme bem recentemente, né, o Jurassic Park de 93. Gosto muito, mas muito mesmo do Jeff Goldblum. Eu acho que ele torna qualquer coisa que ele toca brilhante, assim, engraçadíssima. A forma como ele atua de uma forma meio canastrona, assim, como ele fala algumas informações como se ele estivesse lendo o roteiro ali na hora. Então existe algo goofy nele que eu acho que funciona aqui especificamente, tá? E os outros 2 personagens são personagens legais, mas assim, eu tenho uma imagem mais vívida deles dos filmes anteriores, da construção dele dos filmes anteriores, do que desse filme aqui. Então a sensação que eu tenho é que eu gosto desses personagens porque eu vi eles antigamente, né? Eu vi eles lá no primeiro filme. Dentro desse filme aqui, nenhum desses personagens é sequer relevante, é bem trabalhado. Eles fazem uma traminha ali bem água com açúcar, bem arroz com feijão, uma coisa bem basicona. E que se você parar para ser mais crítico, para pensar de uma forma mais crítica, eles não eram nem necessários nesse filme aqui. E é isso que me tira um pouco mais do prumo. Esse Jurassic World Dominion, ele é um filme que parece muito corporativo. Ele não parece ser um filme feito por amor, de um cineasta que ama uma franquia, que tenta fazer as coisas que faz, que tenta emular o Steven Spielberg, que seja, porque ele ama essa franquia, porque ele genuinamente quer ver essa franquia
voltar ativa, trazendo algo de novo, algo refrescante, algo diferente para as audiências. A impressão que eu tenho é que o Colin Trevorrow traz aqui um senso muito falso de nostalgia para todo mundo que está vendo esse filme. E essa é uma característica muito óbvia, muito clara dos caça-níqueis de hoje em dia. Desses remakes que estão sendo feitos aí de filmes antigos, de filmes dos anos 80, de filmes dos anos 70, aquelas continuações espirituais também, esses revivals, tudo isso aí que está acontecendo, que eu acho bem questionável, tá? A direção do Colin Trevorrow, pessoal, infelizmente, é medíocre pra caramba. E eu tô sendo bem generoso, tá? O diretor, pessoal, ele faz uma coisa que eu particularmente não gosto em diretores sem muito talento. Ele enche a tela de criaturas, enche a tela de monstros, enche a tela de dinos o tempo inteiro. E quando ele precisa ter uma cena de mais impacto, ele simplesmente não consegue criar essa cena, por mais que ele tente se esforçar para isso, porque a gente está vendo dinossauro o tempo inteiro. Então a gente já se acostumou com essas criaturas, a gente já sabe para onde elas vêm, e a gente também está acompanhando essa franquia há muito tempo. A gente sabe exatamente como o Colin Trevorrow provavelmente vai tentar tratar uma cena. Porque como eu falei para vocês, ele tenta se inspirar muito no Steven Spielberg, e eu vou explicar de forma um pouco mais técnica por quê. Além de trazer elementos clássicos do cinema do Spielberg, como por exemplo os closes bem acentuados no rosto dos personagens, né? Seja para causar uma surpresa, a surpresa de uma informação, ou seja para realmente revelar algo deles, o Colin Trevorrow, ele basicamente anda na mesma linha de suspense do Steven Spielberg também. Mostrar um dinossauro, por exemplo, chegando próximo dos personagens, os personagens lá encolhidinhos na dele, tentando fazer o mínimo de barulho possível, e aí os dinossauros, eles escutam outro barulho qualquer e acabam indo para outro lugar. E assim a cena passa, os personagens conseguem sobreviver um pouco mais, e aí vai aparecer os dinossauros no escuro, os dinossauros atrás dos personagens. É sempre o mesmo código que o Spielberg criou lá nos anos 90, né, em 93. Chega um momento que o filme em si ele se torna muito cansativo, mesmo ele não sendo especificamente muito grande, mas porque tem muitas cenas em que o Trevorrow se repete o tempo todo, repete fórmulas da franquia Jurássica o tempo todo, inclusive o clímax do filme. O clímax desse filme aqui, ele é chupado de vários outros filmes também de Jurássica, principalmente, por mais bizarro que isso possa parecer, com o próprio Jurassic World 1 lá do Colin Trevorrow, trazendo um elementozinho a mais que não faz a menor diferença. E o diretor, ele morre tentando trazer novos dinossauros, dinossauros mais ameaçadores, dinossauros maiores, mas tudo isso aí já não cola mais. Primeiro porque você tem que, no mínimo, fazer algo interessante com dinossauros mais ameaçadores. Isso é uma premissa básica da direção. Se você só mostra um dinossauro ameaçador e não faz realmente cenas interessantes com ele, se não desenvolve cenas legais de tensão, de ação com ele, de que adianta? Eu até acho que o Colin Trevorrow, às vezes, consegue fazer umas ceninhas interessantes um pouco fora da curva. Até porque, como eu tô falando pra vocês aqui, ele se esforça pra caramba pra tentar tirar da ação algo a mais ali. Muitas vezes ele simplesmente não consegue. Mas tem uma outra cena que eu acho que ele atinge uma criatividade que eu... Poxa, legal, entendi o que ele quis fazer aqui. E eu tô mostrando pra vocês um desses momentos que essa cena, apesar de ser um pôster do filme e tal, um material promocional, ela existe dentro do filme. Então ele meio que recria a logo do Jurassic World de forma integral dentro do próprio filme, como uma cena em live action, digamos assim. Tem uma outra cena também, com a personagem da Bryce Dallas Howard, principalmente, que eu acho que são legais, mas é muito pouquinho para um longa-metragem, né? Não sei se vocês concordam comigo. Por fim, pessoal, falando aqui de algumas partes competentes do filme, eu quero elogiar bastante o CGI desse filme, a maneira como esses dinossauros são construídos, é tudo bastante realista. A computação gráfica, ela evoluiu bastante, desde lá do primeiro filme até hoje. O Jurassic World já tinham dinossauros muito críveis, muito bem feitos, e isso só foi evoluindo conforme os filmes foram saindo, né? E esse eu acho que é o ápice, assim, de quão bem feitos são esses dinossauros, né? Eu ainda acho que o primeiro tem um charme muito grande, até por mexer com animatrônicos, né, com bonecões, entre aspas, e também com CGI, apesar de ter ficado um pouco datado, mas a maneira como aquilo é utilizado, bem utilizado no caso, pelo Steven Spielberg, faz com que a gente não se incomode tanto por conta dele ser um pouco mais datado. Eu acho que ainda tá muito bom, assim, pra época, né? E esse eu acho que é o ápice, assim, dessa revolução tecnológica. Funciona super bem.
e é algo que o próprio diretor, o Colin Trevorrow, fez nos filmes anteriores. Ele também utiliza alguns momentos de dinossauros animatrônicos, então fica uma mistura bem realista. Outro ponto bastante positivo é a direção de arte do filme. Eu acho que todas as florestas são muito bem criadas ali, né? Todos os ambientes de matas abertas, por exemplo. Todos os dinossauros têm designs muito legais. Tem alguns novos aqui, por exemplo, um que parece uma galinha, assim, que anda como uma galinha, tem umas asinhas assim. É bem legal. Os Velociraptors continuam muito bonitos, como sempre. Tem aqueles dinossauros mais perigosões, né? Como sempre também. Enfim, eu acho que tem uma mistura muito legal aqui de designs de personagens, de dinossauros, que é muito bacana. E outro ponto dos mais positivos do longa é a parte sonora. Tanto a edição de som quanto a mixagem são bastante inspiradas. O Foley, né? Que é a criação de arquivos dos dinossauros, né? Os urros dos dinossauros. É muito incrível. É muito vivo, parece muito vivo dentro de uma sala de cinema com os alto-falantes poderosos, né? A maneira como esses sons são mixados realmente aumenta a imersão do filme e é 10 de 10, é sensacional. Um último ponto negativo, né, já que a gente está falando de som, eu queria ficar um pouco nesse meandro, é da trilha musical, né? A edição e a mixagem de som são excelentes, mas a trilha musical deixa muito a desejar, é extremamente genérica. É algo que o Michael Giacchino vem fazendo há muito tempo em vários blockbusters. Ele simplesmente reutiliza as suas músicas e faz umas coisas assim de blockbuster sem alma, sem coração, sabe? É exatamente o oposto do que ele fez lá no The Batman, que é uma trilha, na minha opinião, bem marcante dele, dessas atuais. Aqui ele repete o que ele fez em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, por exemplo, e faz uma trilha absolutamente medíocre. Bom, pessoal, é isso. A minha nota pro filme é 1 de 5. Poderia, se eu esticasse um pouquinho a baladeira, colocar um 2 de 5, tá? Porque eu acho que tecnicamente o filme ainda tem algumas coisas muito interessantes, né? Apesar da grande maioria, né, dos principais pontos serem negativos, como vocês viram aqui nesse vídeo. Porém, eu vou dar 1 de 5 porque eu acho que a crítica de cinema, ela não deve se ater apenas ao grosso, digamos assim, da análise, né? Também tem que ter um pouco da emoção de quem está assistindo, um pouco da experiência do crítico de cinema, a experiência que ele teve durante a vida dele como cinéfilo e todas as experiências que ele teve que vão moldar o que ele é hoje, né? Então acho que tem que ter um equilíbrio entre a análise fria e um pouco também da experiência da pessoa, do crítico, né? É por conta disso tudo, pessoal, que eu dou 1 de 5. Infelizmente, eu adoro Jurassic, adoro a franquia, mas não dá, né? Esse filme não dá. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curte aí o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum dos novos conteúdos que vão surgir em breve. Comenta aí o que é que você achou de Jurassic World Domínio. Você concorda comigo? Você discorda? Você acha que eu fui muito severo com esse filme? Por favor, eu quero saber a sua opinião de verdade mesmo. A gente vai conversar aí nos comentários, sem dúvida nenhuma. Compartilhe esse conteúdo em todas as suas redes sociais, principalmente no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, aonde você puder e para quem você quiser, né, para ajudar a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua paciência, agradeço você ter estado aqui até o final, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!